paz do Senhor a todos. Um momento, irmãos, essa saudação já é uma ética cristã. E este novo trimestre, o segundo trimestre de 2018, estamos falando de ética. Então, é uma ética cristã saudar com a paz do Senhor. E nesse vídeo, iremos abordar que a ética é de um grupo. Então, tem irmãos que saudam assim, ó, a paz do Senhor. E ainda dizem que tem um texto bíblico que ordena isso. Não existe isso na Bíblia. Mas é um costume nosso. Nenhum texto bíblico, tem gente até que deve estar espantado agora procurando concordância, saudai-vos uns aos outros com a paz do Senhor. Não tem mesmo. Não procure não, que você não vai encontrar não. Eu vou citar para você que várias igrejas, vou citar o texto também, e vou dizer que várias igrejas têm a sua saudação diferente, tem a sua ética. Uns saudam paz de Cristo, outros dizem paz de Deus. Outras igrejas, que isso era até um costume utilizado na época, Paulo cumprimentou assim várias cartas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma saudação dele. Então tem igrejas que usam graça e paz. Tem outras que dizem a paz. E tem outras que usam o tradicional boa noite. Mas dentro de todos esses cumprimentos, precisamos estar em paz uns com os outros. Porque sem paz nunca chegaremos lá. 1 Pedro 5,14 diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Em algumas traduções trazem ósculo santo. Aí ponto. Aí ele diz: paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. O texto não diz saudai-vos uns aos outros com a paz do Senhor, a frase não. Está dizendo aí saudar com beijo. Então tem uma igreja que eu fui que lá tem esse tal desse beijo. Agora o beijo não é santo nem é de amor não, viu? Porque homem beija homem e mulher beija mulher. Esse negócio de beijo santo lá não existe, porque um homem não pode beijar uma mulher, porque senão não é um beijo santo, é um beijo de safadeza. Então não é de nosso costume tais procedimentos. Eu mesmo fui lá, mas não dei beijo em homem nenhum, porque eu não tenho esse costume. E já existem países que homens beijam homens, então o que é costume para um, para outros não. Bom, mas dentro do assunto ética, só esse termo paz do Senhor, e agora mudou, agora é a paz do Senhor, tem que ter o A antes, porque senão está errado. A ética diz que você está cumprimentando errado. A paz do Senhor é outra frase. A paz do Senhor é outra. A paz do Senhor. Bom, gente, resumindo, paz do Senhor a todos vocês, que todos os meus vídeos eu trato assim. É a nossa ética, faz parte do nosso costume, e vamos entrar na lição dentro desse assunto. O que é a ética, gente? Bom, a ética é um conjunto de valores, vamos definir assim, né? Valores e princípios que servem para que você decida. Três grandes questões da nossa vida: querer, dever e poder. Então, a ética ela trabalha justamente nesse âmbito. Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. E tem coisa que eu posso, mas não quero. E assim nós iremos trabalhar. Então, feliz é aquele realizado que quer uma coisa, pode ter e deve ter. Então isso é ótimo, é realizado. Então a ética ela trabalha com isso. O apóstolo Paulo disse ali em 1 Coríntios 6:12, que é um tema muito importante, é um versículo chave: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a ética, meu irmão, é isso aí. É você
saber se pode fazer aquilo, você querer ou não, e se deve fazer ou não. A ética é para isso, para que você decida. E Paulo dá essa ênfase, ou seja, somos livres para fazermos o que quisermos. Mas você quer fazer, deve, você pode, esse é a questão. Então a ética ela vai se construindo com o tempo. Há 20 anos você entrava no teatro e estava todo mundo fumando lá. 10 anos atrás já tinha uma placa, proibido fumar. E hoje em dia todo mundo entra no teatro, sabe que não pode fumar, pode pegar fogo, é proibido, vai incomodar. Então isso já virou uma ética social de um grupo que nós vivemos. O cinto de segurança ninguém utilizava aqui no Brasil. Então começaram as leis e aí a pessoa ia usando cinto de segurança. E hoje em dia já é um costume social. Entra no carro, coloca o cinto e vai dirigir. Não por ser multado, mas porque aquela ética foi construída dentro de um costume social. Então você vive a ética socialmente dentro do conjunto social que você vive. Eu tenho uma frase muito boa chamada ética não é cosmética. Por quê? Porque a cosmética ela finge ser algo. Você bota um pozinho, um batom e vai por ali, pinta a sobrancelha. Então não é cosmética. A ética você precisa viver. Vivendo e construindo dentro do seu grupo, porque o homem ele não nasce pronto, ele vai se construindo, gente, aos poucos ele vai se construindo e adquirindo a ética que ele precisa. E não, ninguém nasce pronto, ninguém é um sapato que vem pronto, novo e vai se desgastando e se acabando, não. Nós vamos ficando novos a cada dia. Esse dia e hoje é a minha mais nova versão. É 2018. Eu, 2018. Então, coisa maravilhosa. Por quê? Porque a ética que nós vamos aprendendo, ela vai sendo construída em nosso dia a dia. A ética ela não é universal, viu, gente? Como muita gente pensa, não existe uma ética universal. O que nós consideramos ético, de uma forma ética, um outro grupo ou sociedade não considera que aquilo seja ético. Não considera aquele valor dentro de um conjunto de normas da moral. Então, para você ter ideia de grandes erros que existem, tem gente que diz que a ocasião faz o ladrão. Não, a ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela o ladrão. O camarada era ladrão, apareceu uma oportunidade, ele se manifestou o ladrão que havia dentro dele. Mas aquele que tem a ética para não roubar, não tem ocasião que surja que ele vá ser um ladrão. Não pode. Sabemos que a ética ela vai a cada dia mais sendo adquirida naquele grupo social. Não é como a dos animais, não. Por exemplo, uma formiga. A formiga não muda a sua ética, a sua forma de agir, o seu modus operandi, o seu trabalho, nada daquilo. O grupo de formigas ali, ele começa a trabalhar, todos trabalham, 2 ou 3 ali não fazem nada e ficam com tudo. E é assim desde o dia que foram criados, desde a Idade Média até o dia de hoje, nada mudou. Porque ele não, os animais, os insetos, seja lá como a gente pensar, ele não tem ética, ele nasceu pronto. Uma aranha, ela faz uma teia maravilhosa, é uma coisa incrível, mas ela só faz aquilo, ela já nasce sabendo. E o tecelão não, pega um homem, um tecelão, ele faz aquela tecelagem. O tricô, por exemplo, pega o tricô, faz um vestido, faz uma saia, muda, faz um lençol, faz várias peças, um boné, uma meia. São coisas que vão se mudando, mas os animais não. Os animais ele não pode decidir. O animal, a conduta dele não é igual a dos homens.
Por isso que não existe nem animal ruim e nem animal bom, porque ele age por instinto. Já conosco não, é diferente mesmo. Um pombo está voando, aí ele pousa e diz, eu vou andando. Isso ele não pode decidir isso. O pombo ele não decide. A ética, ela é para decidir, escolher e julgar. Esse é o ponto principal da ética, que não é universal e nem é pessoal. Ela muda de acordo com a sociedade que vive. Por exemplo, aqui no Brasil, se a gente for a uma igreja e o homem pegar uma saia e for de saia para a igreja, vamos para a escola dominical, vamos à escola dominical, vamos, espera aí que eu vou botar minha saia jeans. E entra na igreja de saia, todo mundo vai dizer, olha, chegou um boiola, uma bichona, eu não posso ir. Por quê? Porque a moral do nosso país, ela diz que o homem de saia não é um homem heterossexual, e sim uma tremenda bichona, é assim que o mundo trata. Porém, você vai para um país onde todos os homens usam saia. Então, aquilo que pra gente é imoral, para eles é moral. Eu preciso entender esse detalhe, que moralidade nem sempre significa pecado. É isso que nós precisamos entender aí. Então, na Escócia, um homem usar uma saia não significa que ele é um homossexual, que ele está escandalizando, que ele está cometendo pecado. Não. Porque a ética do país é que o soldado esteja lá com a arma de saia, o homem de saia, mas aqui no Brasil não. Então, assim como existem essas diferenças do Brasil e da Escócia com relação à saia, onde os cristãos que estão na Escócia, que se converteram ao Evangelho lá no país deles, vão à igreja com suas saias. Mas nós no Brasil não podemos fazer o mesmo, e eu não faço isso e não aconselho ninguém a fazer, porque não está certo, dentro dos padrões de normas da moral e da ética, que é o princípio da moral que é estabelecido dentro dessa sociedade e grupo em que vivemos. É disso que trata a ética. Então, há uns erros aqui na lição, eu não queria nem chamar de erro, mas é assim, são alguns equívocos que aconteceu, que eu vou relatar aqui porque estamos falando da lição. Ao meu ponto de vista, não vou falar, nem afirmar que o autor da lição errou. Não é isso que eu estou dizendo. Ao meu ponto de vista, teve um equívoco grave, segundo aquilo que eu aprendi. Pode ser que eu esteja errado e pode ser que o irmão esteja certo. Então, a síntese do tópico 2 diz que a ética cristã está firmada nas Sagradas Escrituras, onde o Decálogo, ele já começou a colocar o Decálogo aqui, a mensagem dos profetas, os evangelhos, o Sermão do Monte e as epístolas paulinas e gerais merecem destaque. Eu não concordo com isso, porque a ética cristã não está fundamentada nas Escrituras, em todas as Escrituras, em tudo não está. Por quê? Vamos começar pelos judeus. Se estamos falando de Escrituras, vamos falar dos judeus. Os judeus tinham que matar os transgressores da lei, porque aquela época trazia a moral de que qualquer um que transgredisse a lei deveria ser apedrejado. Deuteronômio 13, capítulo 13, versículo 10. E o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, um idólatra que aconselhava outros a serem idólatras deveria ser apedrejado. Esta era a moral e a ética. Então, a moral dos 10 mandamentos era esse: matar. Então, Deuteronômio 17:5. Então tirarás o homem e a mulher que te fez esse malefício,
as tuas portas e o apedrejarás, o tal homem ou mulher, até que morra. Não podia apedrejar e deixar vivo, não. Enquanto não tivesse morto, não podia parar de apedrejar. Esta era a ética da cultura bíblica. Como é que nós podemos afirmar hoje que a ética cristã está fundamentada nas Escrituras Sagradas? Não, nós podemos dizer que a ética cristã está fundamentada no grupo religioso cristão em que vivemos, se espelhando em Cristo. Por exemplo, Deuteronômio 31:14, portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do teu povo, do seu povo. Então, nem a seita satânica do adventismo obedece essa norma e esse conceito, essa moral, essa ética que havia naquele período. Então, não podemos dizer que a ética cristã está fundamentada nas Escrituras. Não, está fundamentada em Cristo. Cristo está nas Escrituras, ok. Mas se você generalizar e colocar todas as Escrituras, e principalmente o Decálogo, como se o Decálogo fosse só 10 mandamentos. Não, tinha a lei que proibia qualquer um que transgredisse o Decálogo deveria ser morto. Então não está afirmado. Outra coisa também eram os inimigos. Naquele período do Velho Testamento, vamos ler 2 Samuel 22:4. O Senhor, digno de louvor, invocarei e de meus inimigos ficarei livre. Ou seja, bastava pedir a Deus que eliminasse os inimigos e pronto, Deus vinha e matava. Aconteceu assim com Ai, aconteceu com Jericó. Olha, um anjo com uma espadada só uma espada. Foi mais de 185.000 pessoas mortas. Quem eram esses inimigos? Teve inimigos que Deus venceu sem que eles nem guerreassem. Quando passamos para a nova aliança, Cristo chega e diz: ame os seus inimigos. Quem é que é muito bom amar a quem vos ama? Então, estamos aí diante de uma mudança ética, mudança moral. Então, não podemos dizer que os 10 mandamentos é uma lei moral. Não podemos dizer isso. A ética da nossa sociedade, do nosso grupo, tem seus períodos. A ética ela não é eterna e ela não é universal. Ela é daquele grupo, daquele período. Pois que, olha, vamos falar de Cristo, veja só. Que ética teve? Vamos falar de ética. Para nós hoje, ao nosso ver, não é ética. Chegar no templo, chutar os cambistas e dizer a eles que está errado isso. Não fazemos isso. Ninguém faz isso aqui. Vejam o que considera ética quando aquela mulher cananeia chega para ele: Senhor, cura minha filha endemoniada. Ele diz, fica camudo, e depois os discípulos chegam, despede ele, nem isso que diz: eu não vi sinal as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ela chega aqui e grita: Senhor, socorre-me, ele diz: não é lícito. Lícito está dentro do nosso assunto. Não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então a ética que Cristo utilizou aí foi para dizer que não ia dar nada a ela, porque ela não pertencia aos filhos de Israel, e ele só veio para as ovelhas perdidas. Não podemos utilizar essa ética hoje, porque aquela ética, ele estava assim, realmente foi enviado só. Então, dentro daquele contexto social, daquele período, daquela época, e para aquela moral. Então, assim como os judeus o rejeitaram, depois nós fomos feitos filhos de Deus e aceitos como filhos. Fomos enxertados, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então a ética mudou. Então aquela cultura é um padrão de agir, julgar e também dizer como se comportar. Então essa cultura, gente, ela traz juízo de fatos e valores, ou seja, como são, porque são, e a gente avalia aqui. Daí surgem os fundamentos, que são
natureza e cultura. Essa cultura aí é que dá o significado. Vamos colocar um exemplo aqui, a pedra caiu. Mas a gente não pode fazer nada. Por quê? Porque é natural que uma pedra caia, a gente tem a gravidade. Aí você diz, a pedra caiu na minha cabeça, mas a pedra é dura. Não tem o que se fazer. Isso é natural. Então, ao traço da cultura vem e diz, aquela maldita pedra. Pedra maldita, é maldita. Caiu na minha cabeça. Então, inverter os valores. E quando se inverte os valores, a gente precisa da ética para resolver a questão. Por exemplo, você passa todo dia num lugar e ali tem vamos dizer assim, uma pedra muito grande. Você passa aquela pedra ali, não significa nada. Mas aí você encontra uma pessoa assassinada em cima daquela pedra. Então, aquilo ali não é normal. Aquilo é anormal. Então, se a sociedade e a cultura disser, não, isso é normal, é a sociedade que é assim mesmo. Então, para isso precisa-se de uma ética, porque inverter o que era natural com a cultura. Está errado e precisa da ética para dizer o que é errado e o que é certo. Então, quando se inverte o valor, a gente tem que lutar contra isso através da ética. Achar que algo é natural sem ser natural é um erro grave. Então, dentro da ética tem uma sociedade. Da sociedade nós temos as nossas éticas e costume. Paulo ensinou sobre ética no culto. Ele falou sobre os dons. Olha, não fale língua estranha, alto. Quando for falar 2 ou 3, ele está falando o quê? A ordem do culto. Essa ordem são éticas que precisariam ser passadas para a igreja de Corinto, que estava sem ética. Chega um ponto de dizer às mulheres, fiquem caladas, não falem nada. Quando tiver algo para perguntar, pergunta ao seu marido em casa. Isso era o quê? O costume do lugar que precisaria de uma ética. Hoje em dia não, existem igrejas com várias éticas. Nós da Assembleia, graças a Deus, temos a nossa ética. Tem a ética dos batistas, tem a ética dos presbiterianos. Deus é amor, a universal. Então, dentro do contexto ética, cada grupo social tem a sua. Então, o que não é natural hoje para a nossa sociedade cristã? A unção do riso. Então, o camarada bota para sorrir e diz que está recebendo a unção, aponta para outro. E a unção do e a gente não vê isso firmado nas escrituras em lugar nenhum. Não, isso não é bíblico. Daí vem a teologia da prosperidade. Para alguns tem uma ética, para nós não. Que você vê, aceite Jesus que você vai ficar rico, nunca mais na sua vida você vai ficar pobre. Não é isso, está errado. Então tem igreja que está com a ética, agora com o costume de dança. Se não dançar, não adorou a Deus. Se não tiver pulo, não adorou a Deus, não tem culto. O culto lá tem que ser as pessoas rodopiando, dançando, bailando. É pecado? Não. Mas não faz parte da nossa ética. Nós da Assembleia de Deus não aderimos a tais costumes. Tem a metralhadora também, o pastor está pregando, agora receba. Rapaz, eu vi um vídeo desse que quase que eu pulava da cadeira e me abaixava. Eu digo, estão atirando aqui, é guerra, Saddam Hussein. Não tem lógica isso. A outra agora é a unção do paletó. Faz uma fila, bota um juntinho do outro, sacode o paletó no camarada, o pastor está suado, quando ele tira o paletó, ele não botou o Denorex. Aí sacode o paletó, não sei se é o paletó suado, porque ele empurra as pessoas, você cai, mais de 20 pessoas, 30, 50, o tamanho da fila que tiver. E dizem que isso é o caicai, é a moda do caicai. Outro está pregando, dá um sopro. Receba! Que é isso? Isso não existe.
Então a igreja tem assumido éticas e comportamentos que não são padrões. Quadrilha gospel, isso é padrão, isso é ética, nossa, eu julgo. Não, mas para alguns Natal, nós comemorando 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. Que é isso, gente? Essa festa que não tem data, que não tem isso é paganismo entrando nas igrejas. Agora chega o carnaval, aí tem um bloco. Indo com Cristo, não sei para onde, carnaval, vamos evangelizar no carnaval. Evangelizar ou farrar no carnaval? Até tomar uma cervejinha gospel, né? É muita. Sei não, viu, gente? E pedindo dinheiro, rosa ungida, fogueira santa. A ética nas igrejas está uma coisa complicada. Estamos sendo bombardeados com isso, mas nós temos a nossa ética que é dentro do nosso grupo. Então, tem a ética de que homem que beija homem. Eu não vou citar o nome da igreja não, mas lá é ética deles. A nossa igreja tem por ética o quê? As mulheres usarem calça comprida, brinco e batom. Isso é antiético na nossa igreja. É pecado? Não. Nem tudo que é pecado é antiético. Então, para nós é antiético, porque é um costume nosso. Mas para os batistas e presbiterianos, não. Eles utilizam. Então, depilar, cortar cabelo, tudo isso é proibido. Brinco, batom, calça comprida, nas nossas igrejas é proibido. Mas nas outras igrejas tradicionais e algumas novas pentecostais, as mulheres são livres, usam de tudo. Entendeu? Agora, o que não é normal, está fora dos padrões éticos do cristianismo, é uma igreja gay, cheia de lésbica e sapatão. Mas para eles, dentro do conjunto moral que eles vivem, está correto. Porque eles, dentro da sua ética, aquilo ali é normal para eles. Para nós, não. Pintar unhas para a ponta do cabelo, diadema, gente, quanta gente se desviou por causa de diadema. Não podia usar sandália japonesa, o sabonete era o perfume do diabo. Muita gente não dava paz do Senhor a outro porque o camarada não estava de chapéu. A ceia tinha que ir de roupa branca. Teve muita gente que foi disciplinada porque comprou um rádio. Aqueles rádios mesmo antigos. E quando surgiu a televisão, foi um Deus nos acuda, né? Porque as antenas da televisão eram o chifre do diabo. Se o irmão fosse andar com o paletó tivesse uma aberturinha atrás, era do Satanás. Quando a cultura e a ética bíblica mesmo, olha, vamos ler Êxodo 13, 22, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de pratas e joias de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Deus prometeu isso e eles pediram joias e usavam joias. Isaías capítulo 3, versículo 18 ao 21, fala das filhas de Sião, gente que usava ornamento nos pés, adornos em forma de lua, pendentes, braceletes, ornamento nas pernas, brincos, anéis e até no nariz, olha, joias no nariz. Isso era a ética da cultura, da moral daquele período. Então não podemos dizer que a ética cristã está firmada nisso. Hoje não, muitas igrejas, eu acho que nem as tradicionais a mulher vai estar com a joia no nariz. Não existe isso, não. Então teve uma época também em que não era ético nem moral ir à praia ou uma piscina. Hoje em dia já está melhorando, mas ainda hoje existem igrejas que proíbem até a camisa com estampas. Tinha um vizinho amigo meu que era de uma igreja, eu não vou citar o nome dela não, mas no final dela tem o nome Amor. Então, diziam que lá não poderia usar roupas com estampas. E eu recebia sempre de presente dele, que ele era porteiro, e ele recebia presentes dos condôminos. E não notava porque ele me dá tanta camisa. Ela vestia o mesmo número. Foi que a
A esposa disse, não, é porque lá na igreja da gente não pode usar camisa colorida não, tem que ser de uma cor só. Gente, bom, mas isso é a ética deles. Então, temos a ética nossa e eles têm a deles. Agora, não é pecado. Não podemos misturar a ética com pecado. Assim como os pastores também têm a ética dele. Pastor que grita muito alto, tem igreja que tem um pastor que grita alto. Tem pregador que fala baixinho. Tem igreja que a ética lá, você não pode gritar não. Mas na nossa, o pastor grita, outros pastores falam normalmente, outros, a ética é permitida dentro das nossas igrejas. E tem que ter a ética do pastor, que tem que saber se comportar em diferentes ocasiões, casamentos, funerais, cultos, reuniões, tem que saber o que convém. Então a ética vai saber o que usar e falar como o que convém. Entendeu, irmão? É como se um pastor chega lá no púlpito, senta de todo jeito, com as pernas todas abertas, começa a abrir a boca, bota a mão na cintura. Gente, é falta de ética. Entendeu? Em relação à lei, essa divisão da lei aqui que a lição fala, estou tomando muito tempo já, meu Deus, mas é porque esse assunto é longo. A lei cerimonial ou moral, isso é um erro grave que foi dito nessa lição, viu? Então, não existe esse nome lei moral e lei cerimonial na Bíblia. A lei não se divide. Em 1 Coríntios 4, versículo 6, está dizendo para a gente não ir além do que está escrito. Então, vejam o exemplo que eu vou dar a vocês agora. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 2. O Senhor vosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Essa aliança feita foi a lei de Deus, com os estatutos e com os juízos. Não foi apenas 10 mandamentos. Então, você não pode dizer que há essa separação, porque isso foi um pacto. Malaquias 4:4 diz, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel. Então, aquele pacto ali é a lei de Moisés. Foi feito no Monte Horebe. Foi a lei de Moisés. A lei de Moisés foi o quê? Os 10 mandamentos. Era assim que era chamado. Então não havia divisão e não há divisão entre lei moral e cerimonial, não. Uma lei o pacto é um. E ele foi dado a todos. Então, Deuteronômio 4, versículo 13, fala do pacto, são os 10 mandamentos com estatutos e juízos. Não separa, tudo junto, é um pacto só. Assim, se a lei moral fosse só os 10 mandamentos, teríamos que guardar o sábado porque é moral. E teríamos que deixar de dar o dízimo porque não faz parte da lei moral. Amar o próximo, Deuteronômio, também não faz parte da lei moral. Amar a Deus sobre todas as coisas não faz parte da lei moral. Está em outro livro. Não podemos dizer que a moral é só isso. Não. Pode dizer isso, porque os dízimos não estão lá. E a gente considera moral. Outro grande erro que a lição está dizendo é que Jesus ensinou que os 10 mandamentos resumem-se nesses dois. Amar a Deus e amar o próximo. Não, mas a Bíblia não diz isso. Isso foi um erro grave que foi escrito aí dentro dessa lição. Mateus 22:40 diz, destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Toda a lei é o quê? Estatuto, juízos, 10 mandamentos. Entendeu? E além da lei, os profetas. Então aqui não está dizendo que 10 mandamentos se tornaram em 2. Porque 10 são 10 e 2 são 2. Assim Jesus estaria enganando os outros. São 10 mandamentos, mas são 2, sabe? 5 é o amar a Deus e os outros restantes são amar o próximo. Mas a gente vai dizer que são 2, aí coloca lá e está tudo. Não, Jesus não enganou ninguém não, gente. É amar a Deus e ao próximo. O sacerdote amava a Deus e não guardava o sábado. Então amar a Deus independe de guardar o sábado.
Então esses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E não é um resumo de 10 mandamentos. Os 2 mandamentos agora, os 10 mandamentos foram reduzidos em 2. Não existe isso em lugar nenhum na Bíblia. E o autor da lição colocou isso. Então, até na conclusão aí ele colocou: a Bíblia Sagrada é o fundamento para viver ético e moral dos cristãos. Dentro do Velho Testamento não, meu irmão. Não temos regras para vivermos quanto a isso. Já Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha que coisa maravilhosa, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, os valores aí morais, nisto pensai. Essa é a ética cristã no nosso segmento da nossa sociedade em que vivemos. Então, não misture. Ética tem vários segmentos, né? Se você for pensar ética política, o que ética tem? Dentro da nossa visão, a ética política é complicada, gente, porque muitos políticos mentem para poder ganhar as eleições e deixam de ser acreditados. Tem até um conto que diz que caiu um avião cheio de políticos. O senhor chegou lá na cidade depois do acontecimento e disse: foi que aconteceu? Senão o avião caiu. E vocês fizeram o quê? Não, a gente começou a enterrar os políticos que estavam aqui, era político para todo lado. Disse: mas vocês nem olharam para ver se tem algum deles vivo? Disse: não, teve alguns que pediram socorro. Gritaram: ei, eu estou vivo. E por que você enterrou? Porque a gente não sabe nem quando é que eles estão falando a verdade. Essa é a visão da ética política. E precisamos que o mundo tenha uma visão, e nós também, da ética cristã em que vivemos dentro do nosso segmento. Uma ética assim, geral é que o cristão não deva estar com nome sujo na praça, estar com mentiras, estar adulterando, se prostituindo, homicídios. São regras morais de amor, tanto a Deus como ao próximo. Não é 10 mandamentos lá dada a Israel, mas sim a lei real que fala em Tiago 2 e o amor ao próximo que foi estabelecido por Cristo. São condutas morais a serem observadas. Porque os 10 mandamentos têm a guarda do sábado, e ainda diz que pode tomar o nome do Senhor desde que não seja em vão. No Novo Testamento está proibido tomar o nome do Senhor em juramento. Não se pode fazer isso. O próprio Cristo eliminou. O adultério da lei dos 10 mandamentos diz que só é adultério se tiverem 2 testemunhas. Já no Novo Testamento mudou. Se você olhar para a mulher e desejar em seu coração, você já comete adultério com ela. Então houve mudança, sim, e drástica em toda a lei do Velho Testamento, porque eles invalidaram. Jeremias 31 e 31 diz que eles invalidaram e profetizam um novo pacto, não conosco os gentios, viu? Mas com a casa de Judá e com a casa de Israel, porque eles invalidaram aquele pacto, e o pacto foi com toda a lei única. Então, gente, a ética do tempo me proíbe prolongar mais. Um grande abraço a todos e fiquem na paz do Senhor, na paz de Cristo, na paz de Jesus. Uma boa noite, graça e paz e tudo mais. Amém.